Oi, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura comentada da Filosofia da Crise, do Mário Ferreira dos Santos. A gente tinha parado o capítulo 9, Fatores Emergentes e Predisponentes, pela metade. Então eu já vou continuar a leitura aí agora do restante da página 85 e a gente vai até o final. Eu não sei onde é que o capítulo acaba, mas vamos numa tacada só, assim, pra ver o tanto que eu aguento. E aí na quarta a gente já entra num capítulo mais voltado pra história. Eu adoro esse tipo de capítulo. Então vamos lá. A nova forma que surge é outra, e não a mutação daquela, pois a forma é, como tal, intransformável, imutável dentro do seu âmbito, isto é, dentro da sua estrutura ontológica. Vai lembrar que a gente estava falando sobre geração e corrupção, né? Então aqui o Mário traz um elemento importante para a filosofia dele. O objeto não vai ter uma transformação na forma. Ele vai perder uma forma e vai ganhar outra no lugar, porque ele não vai ficar disforme. Se ele ficar disforme, a gente não vai conseguir saber nada dele. Vai virar uma coisa cognoscível. O novo ser gerado é de outra forma, não apenas uma forma que se transformou. A forma anterior permanece como tal na ordem ontológica e não se modifica. Como 3 permanece sempre 3, ou seja, se um anjo perde a sua forma de anjo e ganha de diabo, o anjo, como forma pura, continua sendo anjo. Não é porque um anjo perdeu aquela forma que a categoria anjo deixa de ser anjo. Seria tipo isso. Esse a 3 juntamos 1 e temos 4. O 4 não é a transformação do 3, pois 3 é sempre 3. Porque se transformou, deixa de ser uma coisa para ser outra. Então, quando a gente contasse 4, o 3 iria inexistir. Quando a gente voltasse para o 3, o 4 iria inexistir, e assim por diante. O 4 não é uma transformação do 3, pois 3 é sempre 3. O 4 já tem outra forma. E não é apenas a forma 3 à qual se agregasse alguma coisa, se transformasse. Ou seja, uma forma trans, né? Uma forma que se modifica. Pois, como forma, ela permanece sendo, ontologicamente, o que é, podendo ter uma correspondente em três coisas quaisquer. Como forma é imutável e eterna, ou seja, a forma pura, ela não tem mutabilidade, ou seja, ela não ganha e nem perde, ela é perfeita. Você está falando do eidos, tá? O Mário ele é um filósofo de orientação muito platônica. Ele está falando do eidos, tá? Ah, João, mas e o eidola? O eidola é outra coisa. O eidola, quando ganha estatuto de perfeição, ele muda. Ele continua sendo o eidola que ele é, mas ele é um eidola mais perfeito. Então tem hierarquia de graus de valores aqui. No eidola. No eidos, ele é sempre a mesma coisa. E eterno porque não tem fim. Se um ser vivo com sua forma específica vem a desaparecer para dar surgimento a outro, ou gera outro de forma diferente, sua forma permanece dentro da ordem do ser, como permanece a do mamute, embora tenhamos outros seres daqueles decorrentes. Ou seja, o mamute é mamute independente de qualquer coisa. Ah, mas não tem mais mamute na Terra. Mas eu não estou falando dos exemplares. Eu estou falando do esquema eidético de mamute. É outra coisa. Não confunda o objeto com o que se é pensado do objeto. Tá? Não pega um autor platônico, como por exemplo Padre Ferreira dos Santos, e confunda Eidos com Eidola. Pelo amor de Santo Padre Pio de Petrocínio. Em outros seres, são produtos de uma mutação acidental da forma mamute, ou são outra forma, e não a do mamute que se transformou. Então já é um elefante, é outra coisa. Ah, mas faz lembrar. Tudo bem, mas já é outra coisa. Neste caso, houve o surgimento de uma nova forma, sem que aquela deixasse de ser na ordem essencial, embora não lhe caiba nenhuma correspondência existencial agora. Ou seja, o mamute passa para o meon. Ele passa para aquilo que está agora virtualizado. E se voltar a aparecer, então quer dizer que se atualizou. A imutabilidade da forma é assim um princípio filosófico, e a ciência neste setor só contribui para fortalecer tal pensamento. Talvez alguém escute isso e pergunte, pô João, mas significa que essas coisas que deixam de ser, elas só deixam de ser atualmente. Mas elas não somem de uma espécie de realidade. E sim, com Mário Ferreira dos Santos a gente aprende o seguinte.
tudo que entra na esfera do ser jamais sai dela, porque seria sair da mente de Deus. Como a forma dos seres vivos é transmitida, uma nova espécie, por geração espontânea, é impossível. Tá? Então, lei da biogênese, beleza? Uma menina não vai engravidar e parir um elefante com 4 braços, que tem asas. Como neste setor, de ricas consequências para o nosso pensamento e para a tese que expomos nesta hora, há tantas incompreensões, seria interessante reproduzir uma preciosa passagem da obra de Tomás de Aquino, vixe, agora fodeu, que permite uma noção clara de que é forma e do seu verdadeiro significado, que passaremos a glossar, e daí deduziremos as consequências, as conclusões, que nos favorecem para a compreensão do problema da crise, que é, para nós, um dos problemas fundamentais da filosofia. Tem muitos uma opinião errada de forma pela razão de a considerarem como substância. E daí tem origem o erro, tanto daqueles que admitem que as formas existem latentes na matéria, quanto daqueles que pensam que as formas têm origem numa criação. Pois estes pensam que as formas esperariam o devir, como esperam as substâncias. E, por não poderem encontrar coisa alguma da qual as formas pudessem ser produzidas, supuseram que essas vinham criadas, ou então existiam na matéria. Com isso, perderam de vista uma coisa: o ser não espera a forma, mas o sujeito, mediante a forma, ou seja, o devir, que conduz o ser, pertence não à forma, mas ao sujeito. Pois a forma é chamada de ente, não que ela mesma seja propriamente falando, mas porque através dela alguma coisa é. Assim se diz simplesmente que a forma é produzida, não que ela mesma seja produzida, mas porque, por meio de uma, qualquer coisa é produzida. Ou melhor, porque o sujeito é produzido do estado de potencial para o atual. Isso aqui é um trabalho do Aquino, né? Ele até põe aqui, sei lá, questões disputadas sobre a virtude, alguma coisa assim. Artigo 11. Não sei nem se esse livro existe. Bom, enfim, tá tudo em abreviado e que o Mário não põe fonte de nada. É um pé no saco. Mas é isso mesmo que a gente acabou de ler. Não é que esses componentes formais, enquanto puros, eles estão registrados na matéria do mesmo jeito que eles estariam no mundo das ideias. Isso tem uma cópia deles. Mas isso é um ponto da cosmovisão. Volvendo puramente para a questão das ideias, a forma seria um princípio de configuração, porque quando ela se junta ou ela é copiada, né, ela faz com que a coisa tenha identidade. E se ela tem, ela não tem por conta própria, mas por recebimento. É aí que o Platão, por exemplo, fala do demiurgo, para traçar essa ponte entre o mundo idético e o mundo das eidola, e o mundo da matéria, o mundo cópia. E é legal, porque ele fala que o demiurgo está mesclado com o mundo das formas. Mas lá no grego clássico, qual que era a palavra que ele usava para mescla? Metexis. E o que é metexis em português? Participação. Então, se o demiurgo está mesclado é porque ele participa também. Então, ele não é um mundo à parte, mas um anexo do mundo das formas. O pensamento de Tomás de Aquino pode ser sintetizado do seguinte modo: as formas não têm uma existência de per se, antes da matéria, nem tampouco elas existem na matéria em forma latente. Ou seja, o Aquino ele não é platônico, né? Então ele vai falar que não tem essa forma anterrem, mas ela não está ali dentro da matéria, ela não ocupa um espaço da matéria. Este pensamento se opõe aparentemente ao pensamento platônico dos platonizantes de qualquer espécie. O pensamento genuinamente pitagórico, a nosso ver, é o que realmente aceitava Platão, e que posteriormente foi exposto modificadamente por Plotino, e que encontramos presente em parte em Dan Scott para exemplificar. As formas pertencem à aptidão do ser,
e neste são subsistentes, sem que ela o seja propriamente de per si. Isso é a interpretação que o Mário faz do Platão. Talvez realmente não exista um mundo das ideias onde cada ideia fica lá paradinha, sendo copiada por coisas da Terra. Mas elas são aptidões da mente de Deus, que tem para si não a cadeira imperfeita, mas a ideia de cadeira perfeita. E quando a gente faz a cadeira, essa cadeira ela participa daquela ideia geral na mente de Deus de cadeira perfeita. Mas ela não é perfeita, porque ela não é tudo que pode ser. Ela tem limites, ela tem várias coisas. Entende? Você pode pegar o texto do Platão aí, falar, não, realmente existe um mundo onde cada ideia fica ali paradinha, ou você pode ir na linha do Mário. De qualquer forma, a universal teria uma fundamentação aterrê em qualquer uma das duas teorias. A perfeita efetivação da forma, neste ou naquele ser, demonstra que ela era alguma coisa, e não por nada, ou seja, está na mente de Deus não é nada, é alguma coisa. Antes do seu surgimento neste ou naquela coisa, pois o contrário não teria surgido no pleno exercício dela ou daquela atualidade. Por isso que a gente tem que levar tanto em consideração a esfera do ser. Guardar esse conceito. Um autor que ajuda muito também a gravar isso na cabeça é o Louis-Lavelle. O Louis-Lavelle fala muito disso. E o Olavo também. A própria efetivação da forma neste ou naquele ser demonstra que ela era alguma coisa e não por nada, antes do surgimento nesta ou naquela coisa, pois do contrário não teria surgido no pleno exercício dela ou daquela atualidade. Por um vício natural do espírito humano, cujo esquema tem uma base muito mais profunda na nossa experiência vital, tendemos naturalmente a substancializar as coisas, para dar-lhes uma firmeza que as sustente. É verdade. As pessoas têm mania de metafisicar todas as coisas, inclusive só uma postura. Eu entendo, cada um aplica no plano divino as qualidades da própria alma. É natural que, por um pensamento filosoficamente incipiente, procurasse alguns dar às formas uma substancialidade qualquer, mesmo de grau intensamente fraco, considerando-as assim como algo com uma estrutura ôntica. Daí a necessidade de colocá-las em um lugar, o que já revela uma debilidade filosófica. Elas não precisam ter lugar nenhum. Jamais o pensamento platônico se pôde confundir com esse pensamento vulgar. Considerar como tal a concepção de Platão é um modo de caracterizar sua filosofia. Muitos autores fizeram isso, muitos autores. As formas não são, para ele, topicamente ubiquadas em qualquer lugar. Isso é verdade. Né? Não é... realmente Platão ele nunca escreveu isso nos diálogos, né? É que ao pé da letra dá para interpretar assim mesmo. O Mário se recusa a fazer esse tipo de interpretação. E eu também. Nem tampouco tem elas qualquer estrutura sensível, isto é, captável pela intuição sensível. Isso porque não pertence elas ao mundo da aparência, ao mundo do fenômeno, que é precisamente captado pela intuição sensível, pelos sentidos. Se as formas têm uma consciência, não têm elas uma subsistência, como per si, isto é, atualizadas fora de suas causas, como é o próprio do todo existente. Aqueles que pitagorizam Platão, como é comum dizer na verdade, interpretam genuinamente o pensamento do grande filósofo grego, pois as formas não têm uma existência de per si. Pertencem, no entanto, ao mundo da verdade, que é o mundo do divino, do mundo supremo, no qual eles subsistem. Todos os seres que formam uma unidade de qualquer espécie, quer da mera agregação, quer por acidente, quer por substancialmente, têm uma forma, pela qual são o que são e não outra coisa. Esta forma que é intrínseca dos seres é a lei de proporcionalidade intrínseca que lhes dá a especificidade. Quanto Tomás de Aquino diz que a forma, enquanto ela mesma, não é propriamente um ente, mas sim através dela é que alguma coisa é o que é, quer dizer que a forma é produzida, não como uma forma de per si subsistente, mas por ter tal forma é que a coisa é propriamente produzida. Neste caso, o sujeito da forma achava-se em estado potencial para receber, graças à ação da causa eficiente, esta ou aquela forma, tornando-se atualmente esta ou aquela coisa, como uma espécie determinada, que na língua latina corresponde ao eidos aristotélico, mas na coisa, ou seja, com fundamento em re.
tá? E não com fundamento ante-rem. Analisando este pensamento, podemos dizer o seguinte: esta coisa é dessa espécie, porque tem tal forma dessa espécie. Portanto, a forma é o pelo qual esta matéria é isto e não aquilo. Considerada a matéria enquanto tal, ela seria indeterminada quanto à forma adquirida, e esta matéria tornou-se a matéria D, para a funcionalidade da forma, ou seja, ela começa a ter configuração. Para grosseiramente exemplificar, poderíamos dizer que um monte de barro enquanto barro não é ainda um vaso, senão quando recebe a forma de vaso pela causa eficiente que o modela. E neste momento, o barro passou a ser um vaso pela forma que recebeu. A forma não é propriamente cor que se agregou ao barro. Então, assim, não veio uma forma, entrou no barro, virou vaso. Mas quando tu faz o vaso, existe uma forma a ser identificada naquele vaso com um fundamento em Rê. Ou aquele vaso tem uma metex para com a ideia perfeita de vaso. Apenas o barro, como matéria, foi modelado, recebendo uma proporcionalidade intrínseca. Sim, a forma nunca é modelada. Assumindo assim a forma de um vaso, sem que propriamente tivesse ele aumentado ou diminuído quanto à sua matéria, mas apenas recebeu delimitações, determinações, pelas quais deixou de ser apenas um monte de barro, para ser um vaso e de barro. Neste barro, temos o que Aristóteles chamava de causa material, na forma que recebe de vaso, a causa formal, e na ação do homem que modelou, a causa eficiente. E tem a finalidade do barro, que é a causa final. A forma, portanto, não tem uma substancialidade quando tomada isoladamente pelo nosso espírito que abstraiu, segundo o ponto de vista aristotélico, como também segundo o tomista da coisa, no qual ela estava informada. Consequentemente, a expressão de Tomás de Aquino de que através dela, que alguma coisa é, fica nessa posição filosófica perfeitamente esclarecida. Podemos examinar o pensamento platônico, permanecendo ainda neste grosseiro exemplo, que, no entanto, permite clarear os horizontes que delimitam as duas doutrinas. Antes de haver surgido, feito pela mão humana, o primeiro vaso, a forma vaso não era um mero nada, porque se o fosse, nunca poderia ter tornado existente no barro. Aí ele põe uma nota de rodapé. Nunca é demais salientar que não se deve confundir a forma com a figura. No exemplo, sendo o vaso um ente da cultura, sua forma pode confundir-se com a figura, que é uma determinação qualitativa da quantidade. Mas um ser de natureza tem uma forma, por isso o exemplo é grosseiro, mas serve para esclarecer. Pelo amor de Deus, não vai me confundir a formato que o vaso tem na tua casa com a forma de vaso, hein? Não vai me virar esquizofrênico, por gentileza. Mas a forma tomada em si não tem materialidade, porque não é captável pelos nossos sentidos, não é um fenômeno que surge aos mesmos. Ou seja, não tem princípio de individuação. Ah, mas tem identidade. Mas não tem matéria. Neste ponto, tanto uns como os outros são plenamente de acordo. Mas o que caracteriza o pensamento platônico está nessa distinção, que é capital. A forma, se não é do mundo da aparência, é pelo menos do mundo da inteligência, pois pode ser captada intelectivamente, permitindo que pela abstração realize pelo nosso intelecto possa ser tomada à parte. Mas não é porque está no mundo da inteligência que é post-rem. Platão não era nominalista, tá bom? Neste ponto, ambos estariam de acordo. Surge agora o momento em que ambas as doutrinas se separam. Ele vai mostrar a discordância entre as duas. Né? É que antes dessa informação da matéria, isto é, antes do barro ter recebido a forma do vaso, esta forma, se não pertence ao mundo da aparência, não pode, por sua vez, ser reduzida a um puro nada, pois o contrário, com uma certa quantidade de barro, a forma de vaso, ou de outra forma, poderia a matéria ser, embora a matéria seja a mesma, seriam elas idênticas, o que repugnaria o nosso espírito. Considerando-se assim, a forma não pode ser classificada como um puro nada, mas sim como alguma coisa, portanto, como uma entidade, diversa da matéria, uma entidade formal no sentido de Éido de Platão, isto é, como um ser de outra ordem, que não a materialidade, em suma, um ser imaterial. Se o barro pode receber a forma de um vaso, fundando-nos na nossa classificação dos fatores emergentes e predisponentes, temos que reconhecer que o barro tinha a possibilidade passiva de receber essa forma, por isso que recebeu a forma.
E se levássemos mais longínquamente o nosso pensamento, poderíamos dizer que o que constitui o barro, a matéria do qual o barro surge, já continha em si, na sua emergência, a potência de, por sua vez, receber a forma de barro. Como nessa peregrinação não poderemos ir até o infinito, encontraríamos o ser. Temos de admitir que no ser há aptidão para apresentar-se em todas as formas que surgem e que acaso venham a surgir. Isso aqui é a onipresença de Deus. E essas formas não vêm propriamente do nada, porque já estão contidas na aptidão do ser, ou seja, na esfera do ser. O que as temporaliza são os momentos em que elas informam matéria, mas enquanto formas, elas são coeternas com o ser e subsistem na coeternalidade do ser. E como não tem elas a menor materialidade, não tem também uma ubiquação no espaço nem no tempo. Deste modo, não se pode perder lugar, pois esse conceito implica espaço, onde estejam as formas, mas sim que elas subsistem no mundo da verdade, que é o mundo divino do ser. Em linhas singelas, é esse o genuíno pensamento platônico, mas tal pensamento é decorrente do verdadeiro pensamento pitagórico, e vamos mostrar. Qualquer manual de filosofia nos diz que Pitágoras ensinava os pitagóricos e os pitagóricos repetiam que a essência, neste caso, a forma, de todos os seres são os números. Usava Pitágoras o termo aritmos e construiu uma verdadeira aritmologia, uma ciência do número, ao prescrutar a essência de todas as coisas. Ponhamos do lado o erro vulgar de que se consideram os números pitagóricos como apenas quantitativos. Como são os números da aritmética, produtos de uma abstração de terceiro grau de quantidade, que Pitágoras repelia, pois este os chamava de números de cálculo, aritmos logistikos. Devemos considerar que os números eram considerados por ele, não só nesse sentido, como também qualitativos como valores, tensões, conjuntos, funções, relações, harmonias, símbolos, fluxos, etc. É, portanto, um crasso erro julgar que os pitagóricos afirmassem que a essência das coisas fossem os números aritméticos, os números sensíveis. Toda forma que é intrínseca a cada ser é uma proporcionalidade intrínseca não apenas quantitativa, mas também qualitativa, relacional, funcional, etc. O pelo qual a coisa é o que é e não outra, que é a sua essência, é a proporcionalidade que é uma harmonia de opostos intrínsecos do ser. Portanto, a essência das coisas finitas para Pitágoras implica sempre a cooperação de opostos. O ser finito conhece limites, como tivemos a oportunidade de ver. A própria forma, que é uma estrutura ôntica do ser, aponta esses limites intrínsecos e, consequentemente, o que não é ela. Todo ser é assim, o que ele é e o que ele não é, ou do que ele está privado. Todo ser é composto de sua presencialidade ontológica e ôntica, é da ausência, privação, que o delimita extrinsecamente. Se na intrinsidade a proporcionalidade que revela implica pelo menos dois, pois todo ser finito é ato e também potência, todo ser finito é, portanto, numerosos na sua íntima estrutura e tem um número. Esse número aritmos é a lei de proporcionalidade intrínseca do ser, que é a sua essência ontologicamente considerada. Tudo isso aqui que eu acabei de ler eu já tinha falado naquele vídeo sobre a ordem Pitágoras versus Kant. Neste ser aqui agora, que se existencializa no tempo e no espaço, essa lei repetida, embora apresente variantes outras que pertencem aos elementos componentes, mas também a variância da proporcionalidade intrínseca, da harmonia intrínseca, que é a sua essência, o seu aritmos, pela qual ele o que é e não outra coisa. A forma platônica é esse aritmos, não quanto concreta na coisa, mas quanto subsistente na ordem do ser, no mundo verdade. Se este repete esse aritmos, e nesse repetir imita o que tem, aquela proporcionalidade estamos na mímese platônica, que é a imitação. Por isso diz Platão que as coisas imitam as formas, pois enquanto tais, não são as formas. Esse é o pensamento platônico agora. As formas são imateriais, e se elas se existencializam-se nas coisas, tornar-se-iam imateriais. As coisas repetem-nas, mas não se identificam com elas, porque se a identificassem, tornar-se-iam imateriais e seriam formas. Deste modo, elas imitam as formas, materialmente, isto é, participam delas pela lei de harmonia intrínseca, a lei de proporcionalidade, sem, no entanto, serem elas as quais permanecem eternas na ordem divina do ser. E nesta ordem divina, seriam essas formas subsistentes? E se o fossem, de que modo seriam?
Há no pensamento platônico um fundamento quanto à subsistência das formas? É o que nos cabe agora analisar. Exemplificando com as ideias matemáticas, o número 3, por exemplo, seria uma aptidão dos seres de serem numerados em 3, sem que por isso essa forma matemática se existencializasse naqueles seres que possam ser numerados com 3. Dizer que 3 é um ente meramente mental, isto é, sem uma presença extramente, seria considerá-lo como uma mera criação humana. No entanto, um outro ser inteligente, que não o homem, poderia também numerar os seres por 3, provando, assim, que essa forma matemática tem um ser que escapa do campo meramente conceitual. Ou seja, ela tem um fundamento fora da mente, mas não é um fundamento material. Se procurássemos que as formas, qual seria? E aí, quem consistiria o seu ser, seguindo a linha platônica, não poderíamos aceitar uma subsistência e semelhança dos seres corpóreos. Nem Platão jamais tentou de qualquer corporeidade as formas. Mas daí, para considerá-las como apenas mentais, como faz o conceitualismo, nas suas diversas modalidades, seria o mesmo que afirmar que a forma da maçã apenas tem existência na comunidade de notas das diversas maçãs, com as quais construímos o nosso conceito, que é um esquema abstrato noético das maçãs, deixando de considerar o esquema concreto, que é a proporcionalidade intrínseca de cada maçã. Ou seja, tem a proporcionalidade mental extraída e configurada a partir de uma proporcionalidade do objeto, que, por seu turno, não tem matéria. Também não se poderia considerar a forma como subsistente apenas no esquema concreto dos indivíduos especificamente determinados. A forma da maçã não é apenas na forma concreta desta ou daquela maçã. A forma, como lei de proporcionalidade, teria certa analogia com as formas matemáticas, como a relação entre o diâmetro e a circunferência, que é constante, muito embora seja essa circunferência de dimensões maiores ou menores. Na ordem do ser, na ordem ontológica, todas as circunferências, sejam de quais dimensões forem, terão em relação ao seu diâmetro a mesma proporção de 3,1416. Sendo simultâneas, a forma é imaterial. Percebe-se assim, sem grande dificuldade, que as formas subsistentes na ordem do ser eternas, imutáveis, independentemente dos indivíduos que a imitam ou copiam. Esta aptidão do ser, este modo de ser aptitudinal das formas, não pode ser um mero nada. Se não subsistem como as formas corpóreas, terá uma subsistência incorpórea no ser? Ora, o ser como fonte, origem e princípio de todas as coisas, e único como é demonstrado ontologicamente infinito, e a sua infinidade é uma infinidade de simples simplicidade, não é composto, pois se o fosse, não seria ser. Pois se o fosse, seria de ser. Não é numeroso, pois consiste apenas em si mesmo, nele identificando-se essência com existência, pois do contrário, haveria um outro. Cara, eu detesto essas orações subordinadas que o Mário faz, elas são horríveis de ruim. Por essa razão, Pitágoras dizia que o 1, referindo-se ao ser enquanto ser na sua infinitude, não é número, porque nele não há o numeroso. As formas platônicas encontrariam nesse ser sua subsistência. E para glossarmos um pensamento de Duns Scott, se o ser é infinito, nele tudo é infinito. E a ideia de infinitude implica a da existência, pois o infinito inexistente seria absurdo. E se as ideias nele subsistem, elas têm de ser infinitas. E como tais serão um modo de ser infinito. Por isso são eternas e imutáveis, existindo coeternamente com o ser, ou evieternamente, sem que possa considerar como limitações dele, pois lhe falta uma topicidade, uma estrutura ontológica limitada, que as tornaria, por sua vez, limitantes. E aí ele diz nota de rodapé. Propriamente Dan Scott não dá infinitude às formas subsistentes apenas no ser, mas o exame deste ponto só pode ser desenvolvido na teologia. Perdi onde é que eu estava. Aqui, voltei. Portanto, tem elas uma existencialidade essencial, quer dizer, puramente ontológica no ser, sem limites determinados, mas apenas distinguindo-se, não fisicamente do ser, mas apenas formalmente, pois o ser infinito é ao mesmo tempo a infinitude das formas. A existencialização das formas em seres corpóreos se dará por imitação da corporeidade, e não pela efetivação da forma ou informar a matéria, pois neste caso, dar-se-ia um segundo existir, inferior ontologicamente precedente,
o que tornaria hierarquicamente inferiores e, consequentemente, negaria sua infinitude. Portanto, para o pensamento platônico, as formas que se dão nas coisas são apenas imitação e subsistentes no Ser Supremo. Elas não são subsistentes per si. Elas existem na mente de Deus. Acho que é só isso. Tem mais o que falar. Colocando assim o pensamento platônico adequa-se ao pitagórico, e se não se identifica com o pensamento tomista, que é aristotélico, tolera-o, pelo menos, pois tanto Aristóteles como Tomás de Aquino atualizam a forma como esquema concreto, portanto, nas coisas, e nenhum dos dois negaria que Deus pensou nessas ideias. Talvez no máximo Aristóteles, mas o Aquino não. Impõe-se uma ressalva. Na verdade, Tomás de Aquino é mais platônico que aristotélico, pois admite a transcendência das formas, negando apenas a sua perseidade. Este ponto exige, contudo, uma análise e provas que não caberiam aqui, mas que apresentamos no Tratado de Esquematologia e em Teoria das Tensões. Como ele não publicou esses livros, ele colocou essas provas numa filosofia concreta. Mas isso não é relevante para o assunto de hoje. Consequentemente, não poderemos deixar de reconhecer que a forma era apenas o pelo qual ou através de que se permitia que uma coisa se tornasse o que era e não outra. O pensamento platônico pitagórico não negaria a positividade do pensamento aristotélico tomista. Tá? Então, por favor, platônicos e tomistas, parem com essa briga e vão tomar no cu de vocês. Tá? Mas apenas considerá-lo-ia como parcial e não abrangendo a totalidade do que podemos construir através de nossas especulações sobre a forma. De qualquer modo, para a tese que aqui apresentamos, o que fica patente é que a forma dos seres finitos, como esquema concreto ou não, aponta de qualquer forma a crise de todos os seres finitos, todo ser finito, que é tal porque crise, como já tivemos a oportunidade de ver. Salientamos assim o que dissemos acima: todos os seres finitos têm uma forma e essa é da sua emergência, a qual estabelece os limites das suas processões ativas ou passivas. O ser finito está em crise pela forma, isto é, pela sua estrutura ontológica, pela privação de o outro, que não é ele, que com ele se limita, pela potencialidade, pois não é tudo que pode ser, pela sua estrutura ôntica, pois como tal é limitado pelo não ente, além dos limites intrínsecos, por todos os ângulos do ser finito, é crise. Comprovamos assim em várias esferas que a crise está sempre presente. Isso porque ela permite que a construção de uma filosofia da crise para nós salvarmos da filosofia de crise, que está mergulhando o pensamento moderno, o que justifica a razão deste trabalho. E aí ele põe uma nova nota. Se não há uma evolução da forma, enquanto considerado como eidos no sentido platônico ou aritmos no sentido pitagórico, há porém a possibilidade de uma transformação em sentido concreto, isto é, uma mudança da lei de proporcionalidade, do esquema concreto, que está nas coisas, com a possível transmissão de uma nova forma, por geração, como aceitam a hipóteses evolucionistas. Mas aqui já tange um tema que não é de ciência, mas de filosofia, o qual existe outras providências que o âmbito deste livro não pode abranger. Ele sempre faz isso, ele joga um assunto difícil e fala que não vai falar sobre ele. Bom, o capítulo 9 é isso, cara. E aí, depois, vamos ver aqui. Capítulo 10 é fácil pra caramba, o capítulo 11 também. Capítulo 12 também, o capítulo 13 também. E aí os próximos já são mais chatinhos. Mas o livro tá basicamente caminhando já pro final. O grosso da filosofia da crise mesmo já foi. Tá? Então são esses conceitos, cara. Filosofia da crise, filosofia de crise, emergência, predisponência, limite, ambiente circunstancial, limite intrínseco, limite extrínseco e por aí vai. Beleza? Então por hoje é só e até quarta-feira.